O Ver Mais abre agora espaço para falar sobre a alimentação infantil. Porque apesar da diversidade alimentar ser muito importante para a saúde, muitas crianças recusam alguns alimentos, como frutas, legumes e verduras. E aí, fazer o quê? Obrigar elas a comer? Ou fazer à vontade, deixar elas por conta, digamos assim? Como tornar a refeição algo prazeroso e lidar com a seletividade alimentar infantil? Para falar sobre isso, eu recebo a nutricionista Tatiane Cesering. Olá, Tati, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. O tema é esse, gente, seletividade infantil, que é um tema bem recorrente, imagino, no consultório, né, Tati? É um tema, assim, que hoje eu posso dizer que mais da metade das consultas hoje, a grande queixa, né, o intuito da consulta é seletividade alimentar. Né? Então, semanalmente a gente tem, desde terapias alimentares, como uma consulta de rotina para falar sobre a seletividade alimentar. E por quê? Isso sempre aconteceu, né? Desde que o mundo é mundo, as crianças querem comer algumas coisas, outras não. Agora tem um momento que preocupa, né? O não se alimentar de jeito nenhum. Tem crianças que realmente recusam qualquer tipo de alimentação. Em que momento da vida, assim, em qual fase, principalmente isso acontece, começa a desencadear? A gente percebe muito, Keltrin, ela ali pelo 1 ano e 8 meses, é o chamado primeira adolescência, nos 2 aninhos, né? Que as crianças começam não só a selecionar, não quero isso, não quero aquilo, elas começam a tirar um grupo inteiro de alimentos. Isso é que preocupa. Então, quando os pais chegam com essa queixa, né, no consultório, a gente sempre tenta verificar assim, ó, o que essa criança tem, qual é a dificuldade alimentar? É uma seletividade que ela seleciona, mas ela não exclui um grupo? Ou é alguma dificuldade que ela tem, alguma dor, né? Porque às vezes a criança não come porque ela tem uma deficiência de alguma vitamina, ela tem alguma dor que ela não consegue expressar ainda. Então a gente, né, no consultório, a gente precisa avaliar muito bem essa criança. Agora, Tati, por exemplo, na minha época, né, na minha geração, os pais davam muito, e imagino que na sua também, né? Aqueles fortificantes, aqueles para estimular, para abrir o apetite. Mas hoje em dia não é, até porque na época se descobriu que tinha álcool, então tinha outra implicação, né? Mas hoje em dia não é necessário e nem recomendado dar assim qualquer tipo de fortificante, qualquer coisa para abrir o apetite, né? O que a gente tem que procurar, na verdade, é o porquê daquilo está acontecendo. Porque se a gente só for no, eu vou dar aqui uma garrafada, um fortificante, a gente não está indo na causa. Né? Então, a gente é um placebo, alguma coisa assim instantâneo só, né? Mas a gente não está indo na causa. Então, por isso que a gente precisa avaliar realmente assim, ó, o porquê. Muitas vezes, Keltrin, eu vejo assim, a criança não come fruta, mas a família inteira não come fruta. Então, como é que aquela criança vai comer fruta? Né? E, essa criança aqui, ela não gosta de lácteos, por exemplo. Mas aí a gente vai mais a fundo, né? Fazer uma conversa com os pais. Isso é cultura da família. Ninguém toma nem café com leite em casa. Então, a criança só tem acesso a isso na escola, por exemplo. Né? Então, muitas vezes a criança começa a querer um tipo de alimentos, por exemplo, um alimento crocante ou um alimento pastoso. E daí, nós adultos, para facilitarmos, a gente vai trazendo tudo que é pastoso. Então, a gente vai aumentando ainda aquela seletividade, porque a gente só dá o que ela quer. A gente não oferece para ela de outras formas, né, outros alimentos. Porque uma coisa é certa, a diversidade ela é inimiga da seletividade. Mas não é só a diversidade do número de alimentos, mas da forma como oferecê-los. Porque o suco de laranja é diferente de chupar uma laranja, de comer uma laranja. E num mundo, né, com chocolate, com açúcar, em tudo, né? Com salgadinho, com biscoito recheado, fica difícil mesmo e bem desafiador. E a Tati é tão especialista nisso que ela sabe estratégias para mudar isso, não apenas explicando para você de casa a importância, mas na prática como que você pode então introduzir e mudar um pouco essa resistência, né, Tati? É uma forma de a gente trazer as crianças, né, para aproximar as crianças dos alimentos. A melhor forma é o quê? Tratar com o alimento. Então, é trazer essa criança para ajudar na cozinha, né? Fazer coisas diferentes, apresentações diferentes. Nós somos muito visuais. Então, por exemplo, né, eu usei aqui esses boleadores simples, tá? Esses boleadores simples para cortar a manga aqui, ó, dessa forma, em formatinho de bolinhas. Tá? Então, assim, uma criança que não come nada, se ela comer 2 bolinhas de manga, a gente já está no lucro, porque ela já experimentou, ela já aproximou.
Tá? Quebrou aquela resistência. Quebrou a resistência, isso é o primeiro. E quando uma criança, por exemplo, a criança não vai comer a laranja ainda, mas ela está com a laranja na mão, ela está brincando com a laranja, ela está jogando um boliche e a bola vai ser a laranja. Ela descasca a laranja, a mãe descasca a laranja, por exemplo, e a criança tira a casca de um lugar para o outro, ela está sentindo o cheiro daquela laranja. A gente fala que a gente está sensibilizando aquela criança para o alimento, então a gente pode aproximar. Uma criança seletiva, o último passo é o comer. Primeiro ela tem que aproximar, ela tem que cheirar, ela tem que sentir segurança naquela pessoa que está com ela para levar aquele alimento até próximo da boca, né? Depois ela vai lamber, ela vai dar um beijinho até que ela vai comer. E tá? sem forçar, sem obrigar, né, sem Tati? forçar. Porque se eu forçar realmente aí é pior, né? Piora Porque vai ficar o trauma de que forçou e ela vai associar isso, né? A uma coisa ruim. A coisa ruim. Né? Que mais que você fez aqui, aí? Eu trouxe só alguns alimentos muito fáceis de encontrar. Tá? E da época, por da exemplo, época, né? a tangerina, por exemplo, né? E é para a gente mostrar de alguma forma diferente para as crianças. Então aqui eu fiz, ó, não precisa ser nenhum expert, nada, né? Designer de alimentos. Né? O que eu usei aqui? Um alimento que a gente chama alimento seguro. Geralmente a criança gosta. Chocolate. A gente não precisa tirar o chocolate da alimentação de uma criança, né, da rotina. A gente pode escolher um bom chocolate. Esse chocolate que eu trouxe aqui, por exemplo, é um chocolate feito essencialmente de massa de cacau e adoçado com maçã. Né? A gente encontra em alguns lugares, né? E aqui você vai ter controle do que ela está comendo. Exato. Né? Você não vai largar uma barrinha lá para ela. É diferente de eu dar um pacote desse chocolate aqui. A gente delimita, né? E assim, eu fiz aqui uma arvorezinha. Então, a criança, a gente brinca, vamos comer um pouquinho da terra aqui. Então, de novo, muitas vezes a gente tem que cuidar com as nossas expectativas, Keltrin. Porque a gente quer que a criança raspe o prato, que a criança coma tudo. Mas se ela não come nada, se ela comer 2 gomos do cabelo desse bonequinho aqui, a gente já tá valendo, né? Ela já se abriu para o novo. Porque quando a criança é pequena, tem que comer. E depois a criança cresce um pouco, tem que emagrecer. E daí geram as compulsões, né? Porque a criança fica, mas até então era bonitinha, comendo e agora já não posso mais comer. Exato. Então você vai respeitando o tempo da criança, né? Exatamente. Tá? Daí eu fiz aqui com uma banana, né? Uma centopeiazinha, e eu coloquei o que já trazendo alguma coisa de textura. Eu coloquei um pouquinho de mel. Porque se a criança quiser, ela pode passar o dedinho no mel, já experimenta alguma coisa nova. O mel é um alimento, ainda mais agora para o inverno, né? Um alimento maravilhoso. Então aqui a gente tem poucos alimentos e algumas possibilidades. E ela traz como exemplo essas forminhas, né? Que é tão baratinho, tão fácil de ter na cozinha. E você pode dar formato para maçã, para vários alimentos, né? Então, ó, gente, uma super dica. A Tati entende muito, né, da psicologia nutricional, eu diria, né? Porque, Tati, falar que tem que comer saudável é fácil, todo mundo sabe, a gente né, sabe que fruta é saudável, que verdura é saudável, mas entender o que está por trás, às vezes, da resistência é o mais difícil, é o mais desafiador. Exato. Eu acho que o maior desafio nosso como profissional que trabalha com criança, porque é diferente atender criança e atender adulto. Ontem mesmo eu comentei que a gente tem que cuidar porque criança não é um mini adulto. Né? Não é um mini adulto, então a gente precisa criar uma conexão. A partir do momento que a gente cria uma conexão com a criança, ela confia em você. E se você disser assim, experimenta essa tangerina, olha como é gostoso, tá? Talvez ela experimente, talvez não seja na primeira vez, mas a gente precisa ter essa conexão, né? Eu falo muito que criança é muito parecido com os animaizinhos. Eles sentem quando o outro se conectou, quando o outro está ali realmente de verdade. Né? Exatamente. E é uma maravilha. E dar o exemplo. Não adianta dizer que tem que comer fruta e não comer fruta. E não comer fruta. Tati Sesering, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.